Pessoal, a XFL tá rolando, ela tá muito divertida, mas a NFL ela tem um lugar especial nos nossos corações e sempre vai ser assim. Saíram as datas oficiais para as coisas mais importantes da intertemporada, termo mais conhecido aí como off-season, ou seja, as datas que valem a pena a gente ficar de olho até começar a NFL novamente em agosto, setembro, a pré-temporada e a temporada regular. Muita gente chega nova na NFL e não sabe muito bem o que cada coisa significa, então hoje vamos ver quando acontecem as coisas mais interessantes desse ano de 2020 e eu já aproveito para explicar para vocês, até porque eu postei isso lá no Twitter e o pessoal, Gorinho, eu não faço ideia do que é a maioria disso aí. Então, bora! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports. Uma dúvida rápida antes da gente começar. Vocês gostariam que eu fizesse vídeos de destaque semanais da XFL ou só esporádico, não precisa ser falando sobre cada uma das semanas? Diga aí nos comentários, tá bom? Pessoal, vamos lá. Eu tô no site oficial aqui de operações da NFL e eles falam aqui as datas importantes já de 2020, já de janeiro, né? E infelizmente a gente já passou por tudo isso daqui. Playoffs, blá 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 blá. E aqui tem coisas de contrato também, quem quiser dar uma pausada aí pra ver melhor. Eu não vou focar nessas coisas aqui, até porque não são tão relevantes assim. Aqui teve o Super Bowl 54, sensacional Patrick Mahomes. E aqui no dia 3 de fevereiro já teve o sistema de waivers começado, né? O sistema de waivers basicamente dá prioridade para os piores times, os que tiveram o pior desempenho, a poder pegar o jogador que está disponível. A gente vai ver isso mais detalhadamente agora, né? No dia 11 de fevereiro, times da NFL podem começar a assinar jogadores da CFL, a Liga Canadense. Tem vídeo aqui no canal sobre isso, que expiraram seus contratos, blá 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 blá. Aí passamos, né? Hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, é dia 17, vocês devem estar vendo ele no dia 18. Dia 24 até o dia 2 vem a primeira data importante da NFL, que é muito interessante, o Combine. Explicando muito rápido para atingir tanto os que já sabem o que é e os que não sabem ainda. O Combine é uma série de testes que acontece lá no Lucas Oil Stadium, estádio do Indianapolis Colts, e é assim há anos, que testa a habilidade dos jogadores que querem ser contratados por times da NFL. Cada posição tem os seus testes mais específicos, mas a maioria deles tem alguns comuns, como supino, corrida de 40 jardas, salto em distância, esse tipo de coisa. A gente vai falar bastante sobre isso aqui, porque além do desempenho dos jogadores no college e entrevista que eles passam com os times, o Combine é uma das estatísticas mais importantes que eles têm, já que são os números para os times poderem ver, pô, esse cara tem uma envergadura muito boa, números dos mais diversos tipos. Um exemplo interessante aqui foi no ano passado o Kyler Murray, que era um jogador considerado muito baixo. Quando ele chegou no Combine, ele fez o teste de tamanho da mão, envergadura, altura, viram que não tinha tanto problema assim, apesar dele ser realmente mais baixo do que os quarterbacks normalmente são. Então o Combine é interessante para isso. No dia 25 de fevereiro é o primeiro dia para os times designarem a franchise ou a transition tag. Não sabe o que é a franchise tag, não sabe o que é a free agency ou a transition tag, free agent restrito e restrito não sei o que. Tem um vídeo aqui no canal falando justamente sobre isso, que te explica tudo que você precisa saber. Vai lá, velho. No dia 10 de março, até as 4 horas da tarde, é sempre no horário de Nova York, que é onde fica o escritório da NFL oficialmente, é o prazo máximo para os times darem essas tags, né, franchise ou transition. A partir de agora, começa a ficar uma loucura, cara. De 16 a 18, os times são permitidos a contactar e entrar em negociações de contrato com agentes certificados de jogadores que vão virar free agents e restritos até a expiração dos contratos de 2019, em março de 18 de março, desculpa. E aí no dia 18 de março, até as 4 horas da tarde, eles têm que fazer as options, né, nos jogadores que têm as cláusulas de opção. Eu não vou entrar muito nisso aqui, mas tem algumas cláusulas de opção específicas no contrato que tem, por exemplo, a opção dos 5 anos, por exemplo, de que um jogador ele foi para a NFL, assinou o primeiro contrato que assina 4 anos, eles têm a opção de fazer um segundo, tipo uma opção de 5º ano de contrato. Isso é tudo um pouco mais específico, eu posso fazer um vídeo entrando nisso,
que, se eu não me engano, não tem no canal ainda. Mas não é só isso que acontece. Os times também têm que dar as suas ofertas para os free agents restritos. Outra coisa que acontece também no dia 18, os times podem dar aí o salário mínimo, né? O contrato de salário mínimo para reter alguns direitos de negociação exclusiva para seus jogadores que expiraram seus contratos em 2019. Aqui a regra 51 começa, né? É o negócio do salary cap. Tem um perfil no Twitter muito bom, que é o Cap Space Brasil, que ele fala sobre o teto salarial que os times têm que ter. Todos os times têm que obedecer um teto salarial. Se você for ver hoje, muitos times estão com um teto salarial negativo. Começa, na verdade, a partir daí, os times têm que começar a acertar o teto salarial, cara. Todos os contratos de 2019 expiram às 4 horas da tarde. Começa a Free Agency, e a liga oficialmente de 2020 começa nesse ano. Aí que começa a ficar loucura. Já se preparem, porque aqui no canal tem vídeo quase toda semana, na verdade mais de um vídeo por semana só falando sobre trocas. Troca. E eu tô muito curioso pra ver nomes como Tom Brady, Philip Rivers e outros jogadores aí também. Muito bem, algumas informações aqui básicas, e o período para trocas começa também às 4 horas da tarde, horário de Nova York, depois de expirar todos os contratos. Dia 29 de março até 1º de abril, isso daqui é o primeiro encontro anual da liga que tem em Palm Beach, na Flórida. É nessa hora que a gente vai começar a ouvir falar de proposições de novas regras, pequenas mudanças nas regras da NFL, alguma regra diferente pra fora do jogo em si, mas alguma coisa pra liga. São as primeiras conversas disso. Abril tem algumas coisas bem legais. No dia 6 de abril, times que contrataram um novo head coach depois da temporada de 2019 acabar, podem começar os seus trabalhos de treino, né, da off-season, né? Dia 17 de abril tem o deadline, o prazo final para free agents restritos assinarem as suas ofertas aí. De 23 a 25 de abril eu vou parar porque é uma das datas mais legais. O draft da NFL, quando o seu time favorito vai escolher os jogadores da faculdade, da universidade. Vamos ver Joe Burrow, Tua Tagovailoa, Chase Young e tantos outros que a gente acompanhou ou não no college e que agora a gente vai ver indo pra NFL. Isso é muito bacana. Olha que legal, 27 de abril, no fim da XFL, a NFL já colocou a cláusula aqui de que os times da NFL têm permissão para visitar, fazer testes ou assinar jogadores que estavam em contrato com a XFL na conclusão da temporada, cara. Isso é muito interessante, não tinha isso ano passado. Maio, já tivemos o draft, né? Então, de 1º a 4 de maio, os clubes podem fazer um Rookie Minicamp pós-draft pra ver aí os jogadores que eles selecionaram, até porque eles vão ter que escolher esses jogadores e assinar os contratos com eles. Aí, no dia 19 a 20 de maio, tem o Spring League Meeting, aquilo que eles pensaram, começaram a elaborar naquele outro encontro que eu falei pra vocês, é meio que bater o martelo na Spring League Meeting. É aí que a gente fica sabendo de regras, como teve a do Pass Interference e muitas outras também. 15 de julho é o prazo máximo para designar uma franchise tag para um jogador. Veja aquele vídeo mais uma vez. Meio de julho tem um training camp da pré-temporada aqui para os calouros, começando 7 dias antes do que já é para os jogadores veteranos, né? É aqui que começa a voltar o negócio. É aí que os jogadores começam a voltar das suas férias e começam a treinar. Se vocês quiserem pausar nessa tela aqui, tem algumas regras de como funciona o training camp e tudo mais. No dia 22 de julho tem mais algumas coisas para os free agents restritos aqui, e também é quando começa oficialmente todo esse negócio do training camp que vocês podem ver aqui, que aí depende de cada time, eu vou focar mais nisso quando chegar a hora. Dia 22 de julho também tem a questão dos transition tags, que você pode ver lá no vídeo, tá bom? Agosto, aí a gente já começa a respirar futebol americano, porque no dia 6 de agosto tem o jogo do Hall da Fama, que vai ser decidido mais pra frente. De 6 a 9 é o fim de semana do Hall da Fama para ser designado os jogadores daquela classe desse ano, que já foi decidido esse ano. Falei pra vocês no vídeo do NFL Honors. No dia 11 de agosto tem o deadline para os jogadores que estão com contrato assinado para reportar os seus clubes. E aí, se um calouro draftado ainda não assinou com o seu time, ele não pode ser trocado para nenhum outro time em 2020.
2020 e deve assinar um contrato de jogador apenas com o time que o draftou até o período do draft de 2021. Setembro já é mais loucura, né? Dia 5 de setembro até as 4 horas da tarde, horário de Nova York, os times devem reduzir os seus elencos até 53 jogadores. Vocês vão ver, pra quem tá vendo pela primeira vez, que nesse momento os times têm 80, 90, 100 jogadores e eles vão ter que trocar, cortar e a maioria acaba indo embora pra fechar em 53 e simultaneamente com o corte de 53, os jogadores também têm que fazer as categorias de fisicamente ativos ou não podem performar, ou a Injury Reserve, ou os jogadores que vão ficar no campo de treinamento e tudo mais. Dia 6 de fevereiro é quando a gente vê mais movimentação de jogadores que estavam ainda sem trocar, ou os jogadores tiveram que cortar muita gente, outros times pegam eles nesse sistema de waivers que eu falei pra vocês também. E aí nesse dia 6 tá dizendo aqui que é o Practice Squad, que são 10 jogadores que estão no time, mas não fazem parte daqueles 53, né? No dia 10 de setembro expira a regra 51 aqui, que fala sobre o Salary Cap, e que é o teto salarial, e no dia 10 de setembro e no fim de semana 13 e 14, a primeira semana de temporada regular. Aí, meus amigos, a gente fica maluco. Então é isso, você tem alguma dúvida sobre esses períodos aqui? Eu talvez tenha passado rápido demais por alguma coisa, me confundi ou falei alguma coisa errada, ou você não entendeu muito bem, comenta aí embaixo, eu vou tentar responder o máximo possível de vocês, tá bom? Se você gostou desse vídeo, gostei aí embaixo, se inscreva no canal, chegamos aos 60 mil inscritos, muito obrigado meus amigos, muito mesmo. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço pra todos vocês, fui!